Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Direito Direto. Meu nome é Isabela Nagli, eu sou advogada e estamos aqui numa série de Direito de Família. Como hoje é sexta-feira, se você está me assistindo em outro dia da semana, desde já o meu muito obrigada. Eu te convido, antes de tudo, a se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, ativar o sininho e deixe seu comentário aqui. Para fechar a semana, eu quero falar com você sobre um tema muito polêmico, que é sobre pensão alimentícia. Quem é que nunca ouviu falar que a pensão alimentícia é 30%? 30% do quê? Salário mínimo? Dos ganhos do genitor? Do 13º? Do PPR? Das férias? E aí, como é que faz essa conta? Bom, vamos lá? A primeira coisa, antes de falar de porcentagem, a gente tem que entender como que a pensão é e deve ser estabelecida. A pensão, que nada mais é que os alimentos para a criança ou adolescente, em que ela não necessariamente é por parte da mãe ou do pai, pode se estender a outros familiares, na ausência ou impossibilidade destes de pagar a pensão, de prover os 4 pilares que nós temos aí: saúde, alimentação, lazer e educação de uma criança ou um adolescente, certo? Nós temos que observar um binômio chamado possibilidade e necessidade. Qual a possibilidade daquele genitor, genitora ou responsável, extenso, tia, tio, avô, avó, enfim, de pagar, certo? Conforme a necessidade daquela criança ou adolescente. Por isso é que eu sempre digo que os 30% é uma lenda. É claro que em sua grande maioria dos acordos de alimentos estipula-se 30%, porque entende-se que pelo menos 30% de um salário mínimo é o mínimo que uma criança ou adolescente precisa. Mas vamos concordar aqui comigo que quando nós fugimos desse critério do salário mínimo, porque nem todos ganham um salário mínimo, ou nem todos ganham só um salário mínimo, nós temos que verificar a realidade daquela criança ou do adolescente. Imagine aí, com todo respeito, uma classe média para alta. Hoje, é possível pensar que uma criança ou adolescente de classe média ou alta, uma família de classe média ou alta, consiga prover educação, saúde, lazer e alimentação com 30% do salário mínimo? Em contrapartida, se nós fizermos o contraponto, vocês veem como fica distante os 30% para uma família carente? 30% para uma família carente é muito. 30% para uma família de médio e alto porte, dependendo do critério que eu for utilizar, também é muito. Ou seja, essa história que 30% do salário mínimo é sempre o mínimo da pensão é mentira. Volto a insistir, o critério é necessidade e possibilidade. E aí vem a segunda coisa que eu quero tratar com você, que não está trabalhando registrado ou registrada, porque mãe também deve pagar pensão, certo? Em que, infelizmente, hoje no nosso país, muitos utilizam a muleta do desemprego para dizer que não tem que pagar pensão, que não tem que pagar alimentos. Muito cuidado, porque Ministério Público e juízes, eles têm o seguinte entendimento, e eu também compartilho desse entendimento. Não é porque você está desempregado que o seu filho ou a sua filha tem que passar necessidade. Obviamente que se eu estou falando de um desempregado e ele sequer tem condição de prover o seu próprio sustento, aí nós temos que pensar em estender esses alimentos para os parentes mais próximos. Então, Isabela, quer dizer que vovó, tio, tia tem que pagar pensão? Dependendo do critério, sim. E aqui eu quero chamar a atenção para mais uma coisa, já que é sexta-feira. Por que é sexta-feira? A gente está fechando a semana. Se nós falarmos aqui de pensão e nós perguntarmos hoje, no Brasil, o que faz uma pessoa ir presa, além de cometer um crime? Você vai ouvir, não pagar pensão. Pois é,
Não pagou pensão? Vai preso. Mas sobre esse tema, eu quero deixar você descansar, esfriar a cabeça, e eu vou voltar aqui na segunda-feira para falar com você. Como que funciona a prisão do não pagador de alimentos e como que você, que não pode pagar alimentos, pode se defender para não ir preso. Meu muito obrigada e não esquece, se inscreve no canal.